Salve, salve nação! Paulo Analista aqui na voz, trazendo para vocês mais um vídeo no Canto Rubro-Negro. Sim, saindo aqui mais um contratado do Esporte Clube Vitória. Claro, não é uma novidade, já vimos aí essa novela sobre o atacante David, mas novela aparentemente encerrada. David muito encaminhado e deve ser aguardado muito em breve em Salvador para assinar com o Esporte Clube Vitória. Então, antes de começar esse vídeo aqui, trazendo alguns números, opiniões sobre a transação e todos os detalhes sobre a nova contratação do Vitória, vou pedir para você deixar o seu like, se inscreva no canal, aperta no hypar esse vídeo também para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e encaminhe para mais rubro-negros poderem assistir. Conto muito com o seu comentário. Afinal de contas, o que é que você acha da vinda do atacante David para o Esporte Clube Vitória com os moldes atuais que a gente vai trazer aqui, tá? Bom, a notícia foi dada por Venei Casagrande, já vou colocar aqui na tela o que o Venei Casagrande, créditos dele, trouxe de informação de como funcionou esse desfecho do Vitória por David. Ele traz: Vitória encaminhou a contratação de David. O jogador e seus representantes se acertaram com o Vasco em relação ao valor das luvas que ainda tem a receber do Cruz Maltino. O atacante vai assinar em definitivo com o Leão com o contrato de 3 anos. Pausa nisso aqui. A gente viu que muito do imbróglio que estava tendo em relação ao atacante David era justamente por seus representantes terem ali esse desacordo naquela oportunidade com a direção do Vasco sobre essas eventuais luvas. Então, é bom trazer essa informação que o Vene trouxe, que a priori esse talvez problema que poderia se ocasionar foi solucionado e isso destravou evidentemente a negociação com Vitória pelo atacante. Contrato de 3 anos, tá? Até o final de 2028, e aí ele completa: o acordo do Vitória com o Vasco para ter o jogador é: o time carioca libera David sem receber dinheiro, mas também mantém 50% dos direitos econômicos, ou seja, parceria nas divisões dos direitos. Com as 3 partilhas alinhadas, a operação está perto de ser finalizada para David voltar ao clube que revelou. Então, só para a gente recapitular o que foi que trouxe o alinhamento entre as 3 partes: Vasco, Vitória e os representantes de David. Primeiro, os representantes se acertaram com o Vasco, porque David e os representantes entendiam que ainda tinha direitos às luvas que o Cruz Maltino estava devendo ao jogador e representantes. Então, isso foi solucionado. A partir disso, David vem em definitivo para o Vitória até 2028, mas o Vitória não irá fazer nenhum tipo de investimento financeiro para adquirir o jogador. David vem para o Vitória por 3 anos, mas o Vasco fica com 50% dos direitos e o Vitória também vai ter direitos federativos do David. Então, fizeram esse acordo. O Vasco paga David e aos representantes que estava dizendo das luvas, e David assinou o Vitória em definitivo com o contrato de 3 anos. Embora seja um jogador que todo mundo conhece, eu quero trazer aqui, claro, como a gente traz em todos os contratados, todos a serem encaminhados, os números do jogador na tela aí para vocês. David, que evidentemente estava no Vasco, 30 anos, tá? Então o David será jogador do Vitória, pelo menos federativo, até 33 anos de idade. Ele pode sair antes, ser negociado lá na frente, por aí vai, mas até 33 anos será válido o contrato, 32 a 33, o contrato de David com Vitória. David Corrêa Fonseca, temos que trazer isso aqui, embora todo mundo conheça mais. Vamos até trazer os números dele dos últimos anos, para entender se a lesão impactou, não impactou. Ele que é de Vitória Espírito Santo, ele é Vitória em tudo, né? Ele foi revelado por Vitória e é de Vitória Espírito Santo, 1,79 m, destro, ponta esquerda ou ponta direita, embora na análise contratada a gente vai trazer que David também já vem atuando como falso 9, centroavante em alguns contextos de jogo específico, como o Fernando Diniz fez. A gente vai falar mais sobre isso. 71 quilos. E aí, trazendo a carreira dele, né? Evidentemente, formado nas categorias de base do Vitória, embora tenha passado aí pelo Rio Branco, mas foi o Vitória que o revelou para o futebol profissional. Em 2015, ainda naquela Série B, que a gente sobe com o Escudeiro, com Elton, Canu e por aí vai. Ele jogou alguns jogos naquela temporada, 2 gols de assistência. 2016 também foi um jogador ali que teve uma certa minutagem, mas muito mais vindo do banco de reserva. E em 2017 foi onde ele teve mais minutos como titular e foi quando ele se destacou, principalmente naquela retomada do Vitória na Série A, com o treinador Wagner Mancini de Vitória, fez uma campanha histórica fora de casa, e David, junto de Trellis e Neilton, foi uma peça muito importante. Jogou 63 partidas, 11 gols, 6 assistências, 17 participações em gols, foi vendido para o Cruzeiro, valor esse que entrou em recuperação judicial, então
A venda que o Vitória fez ao Cruzeiro de David, ela não recebeu. Então, estou mais aliviado no Vitória está trazendo o David sem custo, porque seria muito ruim para a imagem do clube e até para o torcedor ver que o Vitória estava pagando por um jogador que vendeu e não recebeu. Seria realmente uma negociação muito difícil de engolir. Eu confesso que eu não gostaria e era contra esses moldes. No Cruzeiro, ele não teve bons momentos, né, como teve no Vitória. 2019 foi o melhor momento dele com 7 participações em gols, mas no Fortaleza ele teve 2 bons anos, em 2020 e 2021, quando trabalhou com o nosso atual diretor de futebol, Sérgio Papelim. Teve aí 56 partidas nos 2 anos, participando de 13 gols e 6 assistências em 2021, e um ano antes, 12 gols e 6 assistências, ou seja, 19 a 20 participações nas 2 temporadas. Foi muito bem no Fortaleza, e aí novamente teve um salto para ir para o São Paulo. Teve ali momentos interessantes, mas foi uma passagem realmente apagada dele no São Paulo. Depois foi para o Vasco, né? Segundo ele e o pai do jogador, o clube, né, de infância dele. Ele falou que foi um sonho jogar no Vasco. 2024, trago aqui 11 participações em gols. Eu acompanhei David em 2024, ele teve bons momentos pelo Vasco. Mas aí veio o LCA na reta final da temporada quase, voltou em 2025, fez até um bom número para quem está voltando de LCA, 31 jogos, mas não teve a mesma minutagem, né? Por exemplo, na Série A, ele disputou 24 jogos, somente 5 como titular, porque o ataque do Vasco já estava praticamente encaixado. No início com o Ryan, o Nuno Mendes e o Vegete, depois Nuno Mendes, Ryan de centroavante e o Andrés Gomes na direita. Ele acabou perdendo espaço, era o titular em 2024, mas com essas contratações do Vasco, para as beiradas, Nuno e o Andrés Gomes, e o encaixe que Diniz trouxe ao ataque, ele acabou ficando muito para trás. Detalhe que ele já jogou no 26, né? Um jogo contra o Maricá no Campeonato Carioca, onde ele entra apenas 1 minuto, beleza? Vou trazer aqui para vocês também os números, né, que eu acabei de falar de David no Campeonato Brasileiro de 2025, os números mais atuais, né, do último campeonato que ele teve sequência, que 2026 acabou de começar, e ele, como eu trouxe, só fez um jogo ainda no Campeonato Carioca, que é o jogo que o Vasco fez. Jogos 24, como eu trouxe, 5 como titular, média de passes por jogo, 8 passes pela baixa minutagem e 79% de aproveitamento. Passes decisivos na liga, 14 passes decisivos, número interessante para a quantidade de minutos que ele teve. 14 chutes, 50% de aproveitamento bom, mas a quantidade realmente poderia ser melhor. Dribles por jogo, 0.7, 55% de aproveitamento. A gente vai trazer todas as características do David, o que ele melhorou, o que ele evoluiu, o impacto do LCA, se ele voltou mesmo, tudo isso na análise do contratado quando for disponível aqui no canto rubro-negro, tá? Bolas recuperadas por jogo 1.5 e perdas da posse de bola 4.5. O mapa de calor de David ali embaixo é interessante a gente mostrar e destacar, que é um mapa de calor com muita predominância em ações na ponta esquerda, que evidentemente é onde o Vitória imagina que vai colocar David em campo, né? Acredito eu que David vem para ser um ponta esquerda. Não significa que ele não possa jogar na ponta direita e como centroavante. É uma função que ele, inclusive, se adaptou até um pouco mais nos últimos clubes e pode desempenhar até bem essa função, ao meu ver. Eu vou falar mais sobre isso na análise do contratado, mas o próprio mapa de calor dele mostra que é um beirada que vinha aí para atuar, pelo menos no primeiro momento, na ponta esquerda aí, trazendo um nível de competitividade a Ayrton Cantalapiedra, Osvaldo e, por que não, né, o Kik Saveiro, tá? Vou trazer minha opinião sobre a contratação do David, embora seja uma opinião que a gente falou muito aqui já no Canto Rubro-Negro, mas quero pedir de novo você, deixa seu like, aperta no hypar, faz com que esse YouTube chegue em muitos rubro-negros. Para vocês opinarem também, é importante sua interação aqui. Comenta aqui o que é que você achou dessa contratação e principalmente nesses moldes. Quem, como eu, era contra a vinda do David e o Vitória pagando 2, 3, 4, 5 milhões, eu também era contra e entendo, mas a sua opinião mudou pelo fato dele vir em definitivo. Contrato longo é bem verdade, o que é um risco, porém, sem nenhum tipo de investimento financeiro para ter ali o jogador como uma peça aquisitiva do clube. Se mudou a sua opinião? Comenta aqui. Mas a minha opinião sobre o David, já falei aqui, grande ponto sobre a vinda dele e essa baixa expectativa, claro, tem 2 fatores fundamentais. O primeiro, é um jogador que tem um histórico com a torcida do Vitória. David estreou com 17 para 18 anos, jogou até os 20 no Vitória. Era um jogador muito imaturo em algumas questões de fundamentos do futebol. E é óbvio que quando ele esteve no Vitória, embora ele tenha feito um bom 2017, ele ainda não era um jogador pronto. Não era um jogador carimbado, confirmado em Série A, que possuía muitos erros para o que a torcida do Vitória tinha como planejamento para aquela época. Então eu acredito que essa rejeição e essa expectativa muito baixa de grande parte da passada do Vitória ainda é pelo efeito
da reação a David lá no passado, quando ele foi revelado pelo clube. Só que isso se passaram quase 10 anos que David saiu do Vitória. Muito passou, ele evoluiu, jogou somente Série A na sua carreira, que é algo relevante. E o segundo ponto, eu acredito que o fato do Vitória ter especulado e manifestado interesse por atacantes de beirada pelo lado esquerdo superiores a David, como é o caso do Breno Lopes, como era o caso do Luiz Fernando. Para mim também o Moisés é um jogador mais interessante do que o David, muito mais objetivo, mais fazedor de gols. O fato desses 3 pontas serem especulados, terem interesse, consequentemente ter fomentado uma expectativa muito alta na cabeça do torcedor sobre esse atacante pelo lado esquerdo, quando a gente vai para um nome com o David, que vem de LCA, que tem todo esse histórico da torcida do Vitória no período que ele ainda estava sendo formado aqui no clube, eu acho que isso impactou diretamente para ter essa rejeição. A minha opinião é que é um jogador útil, acho que tem potencial para ser uma boa composição de elenco, não vou mentir para vocês, que me preocupa sim o fator David, que a gente sempre viu na carreira dele, de tomar decisão, né, um montante ali, jogadas equivocadas para depois conseguir fazer uma certa, de repente ali, de fato, uma preocupação excessiva sobre ele estar voltando de lesão, se vai corresponder fisicamente, já está com 30 anos e tal, eu entendo tudo isso, só que eu vou na linha do que eu sempre trouxe aqui no Canto Rubro-Negro. Uma vez que a gente tentou Breno Lopes, Moisés, Luiz Fernando, e não conseguiu contratar nenhum dos dois, aí eu já prefiro apostar num David, que é um jogador identificado, que querendo ou não, você pode gostar do nível técnico ou não, mas tem uma unanimidade nisso. Se encaixa perfeitamente com o que o Vitória tem traçado de perfil de mercado em características. É um atacante de força, é um atacante de velocidade, de contra-ataque, de transição, que tira o time de trás, que tem enfrentamento, que ataca ao espaço, que tem ali uma imposição física muito interessante para vencer duelos. Então, você gostando do nível técnico não, e pode ser debatido de fato, concordo que há debate nisso, eu acredito que em relação à característica do atleta, está realmente completamente condizente ao que o clube está mostrando no mercado. O grande ponto é, voltando e sendo repetitivo, será que o nível técnico de David vai confirmar o fato da procura e, evidentemente, a contratação dele ter sido pela parte física? Será que a parte técnica vai confirmar isso? Ele vai conseguir entregar em campo? Aí, só aguardando a cena dos próximos capítulos, mas trazendo aqui que sim, eu traria David, acho que tem tudo para ser uma boa composição de elenco, recuperando a parte física, a confiança, já que ele vem de um bom 2024, guardado aí das proporções, acho que no modelo de jogo que vai potencializar muito ele, né? Ele estava no Fernando Diniz, que é um time ali de muita troca de passe, muita posse de bola, um time que tem 70%, 60% de posse de bola. Aqui no Vitória, ele vai voltar a ter um time com perfil do melhor momento da carreira dele pós-vitória no 2017, que foi no Fortaleza. Time reativo, time de transição, time de ataque de espaço, e ele entregou ali 20 participações em gols em 2 anos consecutivos praticamente. Então, acho que isso pode potencializar mais. Reitero aqui que tem sim uma preocupação, é uma aposta, não acho que vem no status do Breno Lopes, do Moisés, do Luiz Fernando, viria de chegar, pegar a camisa e resolver. Acho que o Aito, tendo aí adaptação, pode ser de fato esse atacante pelo lado esquerdo titular, mas o David vem aí para sua boa composição por ter um perfil diferente, uma característica diferente e, como eu trouxe, através do modelo de aventura, pode sim casar com base naquilo que a gente está procurando na temporada. Sabe que você pode estar procurando também? Produtos na nossa queridíssima Golcase, produtos de alta qualidade. Eu peço para você que ainda não foi ver os produtos do Vitória, veja que está fundamental. Copo térmico, perdão, capa de celular, garrafa térmica, mochila, tem uma mochila fenomenal, tudo personalizado, pode botar numeração, pode botar seu nome no copo, na capa, na mochila, tudo. Então escaneia o QR Code que está aqui na tela, Golcase, que é parceiraça aqui do Canto Rubro-Negro, tá, galera? É isso, mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Espalha pra geral, comenta, eu quero de novo, vou reiterar, eu quero o seu comentário sobre o que você achou dessa novela David, que veio com o desfecho dele ser contratado pelo Esporte Clube Vitória, gratuita negociação, porém, contrato de 3 anos, Vitória vai ter aí 50% dos direitos ainda vinculados ao Vasco da Gama. Comenta bastante, espalha para todo mundo. E mais novidades, análise dos contratados em breve aqui no Canto Rubro-Negro. Vejam também nossa transmissão de Porto e Vitória. Léo não está fazendo esse vídeo porque está lá já viajando para Porto Seguro com o Natália. A gente vai ter toda a cobertura de Porto e Vitória diretamente de Porto Seguro. Contamos com a sua audiência na nossa transmissão. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!